Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. É um prazer estar com vocês no dia de hoje. Gostaria de verificar com vocês como encontra-se o áudio e o vídeo. Se o áudio e o vídeo estiverem bem, nós podemos imediatamente começar as nossas conversas de hoje sobre operações que trabalham no prazo de gráfico semanal. Tivemos uma semana extremamente complexa, tá? Infelizmente, já temos um ok para nosso áudio e vídeo. Muito obrigado. Como eu estava mencionando, a gente está tendo uma semana realmente complexa, uma semana que até estava ameaçando a formação de um fundo interessante no mercado, até que houve o anúncio do Fed, foi na quarta ou foi na quinta? Foi na quarta-feira, e a partir disso o mercado realmente pesou de uma forma muito importante, entrou uma pressão de venda muito vigorosa, invalidou boa parte dos sinais que estavam aparecendo, e com isso nós podemos observar vários papéis que estavam em boas movimentações, revertendo essas movimentações, inclusive alguns stops muito importantes que foram acionados dentro do gráfico semanal, que eu vou mostrar para vocês agora há pouco. Primeiro stop que me pegou, exatamente, Brasil Foods. Tá, eu vinha trabalhando esse papel, ele se encontrava inclusive dentro dos critérios de excelência Carolina, ou seja, com tudo desenhando um belo movimento, tá? E fez este Dunning de alta. Eu havia tomado a operação na ruptura dessa máxima. O meu stop ficava abaixo desta mínima. E hoje nós tivemos uma violenta movimentação de baixa, com inclusive um gap. Aí este gap, inclusive, produzindo então o stop das operações de position e operações de swing trade que estavam dentro do papel na BRFS3. Então esse foi um trade que infelizmente me estopou. Outro trade que está me estopando e me estopou agora há pouco foi CL3. God damn it, Maverick, como diz o Goose. CL3 também vinha numa bela tendência de alta no gráfico semanal, topos e fundos ascendentes, fez o recuo até a média móvel, até a linha de tendência de alta, perdão dizendo, fez um engolfo de alta, fez o recuo, fez o Mark Crisp. Eu comprei a ruptura do Mark Crisp 39,75. Então, nessa sombrinha superior que vocês estão vendo aqui, eu fiz minha tomada de posição. E então minha compra foi lá em 39,70. E na perda do fundo em 3, o Mark Crisp preconiza então realmente stop das operações compradas. E foi onde eu fui estopado agora em 36,80. Não significa que se voltar na semana que vem e romper 39,94 eu não vá comprar. Eu vou comprar de novo. Não tem problema, sou um cara teimoso. Porque o setup continua pronunciado. Porém, temos que ser bastante objetivos. Tá? O papel fez um movimento que tudo indica por maior movimentação de queda. Quando o papel corta uma média móvel, que nem ele fez aqui, volta a subir e faz um Dunning de baixa, que é este candle que tem a sua máxima e a sua mínima abaixo do prévio, e aciona esse candle, que nem o que aconteceu hoje, usualmente esse movimento percorre uma nova perna de baixa que vai ser exatamente o tamanho prévio projetado para baixo. Com isso, Ciel projetaria um recuo até a casa de 29,30, 29,40, mas provavelmente até a média móvel que se encontra aqui. Esse cenário só fica revertido realmente com a perda com a superação de 39,94. E por isso então eu fui obrigado a estopar minhas operações de compra que eu tinha posicionado, tá? Então, o que nós podemos ver aqui basicamente é uma situação de reversão de tendência,
Tá? E essa reversão de tendência pode acionar uma movimentação baixista mais importante, e isso obrigatoriamente fez com que meus stops fossem acionados. Aí vocês podem perguntar, Alexandre, tudo bem, teu stop foi acionado, tu tinha comprado o Mark Crisp, tu vai produzir essa venda aí? Eu não sou um position que goste muito de atuar na ponta da venda, mas sim, semana que vem, se nós perdermos aqui essa região de 38,58, eu estarei produzindo uma venda. Mas, Alexandre, cara, Natal, uma época do ano altista, a gente sabe que está entrando 6 melhores meses do ano de tendência de maior alta para o mercado, tu vai estar produzindo uma venda? Eu entendo esses argumentos, e é por isso que eu não já fiz a venda no imediato, mas eu observo, infelizmente, essa situação que nós estamos vendo aqui. Ó. Isso aqui é o gráfico do Ibovespa semanal. O cenário, o candle da semana fechou muito feio, pessoal. A semana não podia ter fechado assim. A semana não poderia ter fechado assim. Tá. Fechou. Média móvel de 20 caindo, média móvel de 50 caindo, Dunningham de baixa, acionou a venda pelo Dunningham de baixa, dentro de uma tendência de baixa. Então, apesar de toda a estatística que diz que novembro é o segundo mês mais forte de alta do mercado, que dezembro é o melhor mês do ano, enfim, todas essas coisas, basicamente, estão mostrando que o mercado não está forte ainda para voltar a subir. Está difícil de operar no momento, não está fácil. Tá? Essa sinalização aqui é baixista. Pergunta do Rubem. Você acabou estopando o Ciel, de onde disse que iria a comprar umas semanas atrás, na metade da barra da alta? Sim, eu sei. Exatamente. Eu havia comentado algum tempo atrás que essa barra enorme que foi produzida aqui, ela gerava uma compra dos atrasados, basicamente na retração de 50% dessa barra que está aqui. Aqui, ó. Exatamente. Tá? Que era exatamente o ponto em que eu produzi uma entrada aqui pequena, infelizmente, e depois eu comprei mais aqui quando rompeu o Mark Crisp. Tá? Realmente eu estopei ali. Estou estopado, estou fora da posição agora. E percebo que é no ponto de entrada sim. Mas teoricamente, Rubem, para essa posição ter evoluído, o mercado não poderia ter recuado até aqui mais. O mercado testa uma vez aquele ponto e daí ele tem que ir embora. A força compradora tem que levar o mercado para cima. Não é o que aconteceu. Testou uma segunda vez. Tá? Então isso, infelizmente, mostrou fraqueza no setor. Para piorar a situação, a VLID 3, que é o papel do setor também, fez um movimento feio hoje, rompendo um triângulo simétrico, tentando romper, conseguiu fechar acima, respeitando, mas fez um movimento feio ao longo do dia inteiro. Então, eu deixei ficar de fora. Deixei ficar de fora. Não gostei dessa movimentação. Não estou gostando da movimentação que o mercado está fazendo. O mercado era para estar mais forte. Nessa época do ano, o mercado não poderia ter feito essa semana tão baixista assim, perdido o suporte ali. Tudo indica um reteste de 42.800 pontos. Quisera eu morder minha língua e estar errado, e o mercado na semana que vem acelerar e voltar a ser uma forte alta. Tá? Então, assim, do ponto de vista puramente estatístico, tá, o Mark Crisp tem 66% de acerto. Eu estava operando o Mark Crisp aqui no gráfico semanal. O stop do Mark Crisp tem que ficar abaixo da mínima do fundo 3. O fundo 3 era 36,80. Tive que estopar. Fechei o stop pela operação. Tá? Então, paciência. Não deu. A outra posição possível seria deixar o stop abaixo da mínima dessa mega barra. Mas aí o meu manejo de risco não me permitia. Ia ser um stop muito caro. Muito, muito caro. E aí não dá pra fazer. Só se tivesse comprado menos. Então assim, esses dois trades me deixaram chateados essa semana. Brasil Foods, Ciel 3. Saco. Bom, vamos olhar.
Ibov. Voltando aqui para o Ibov, onde a gente pode ter suportes presentes no Ibovespa no atual cenário? A gente tem aqui, logicamente, o suporte mais afastado, 42.750 pontos. Mas antes disso, a gente tem essa outra região aqui, ó, que foi uma região que teve mais vezes testado o ponto. Ó. 44.815 é uma outra região de suporte importante para gráfico semanal. E também, ali a gente tem uma pressão de compra aparecendo. E também nesta região que a gente bateu aqui esta semana, 45.394. É bem verdade que a gente tem uma pequena linha de tendência de alta aqui, mínima, mas ela existe. No gráfico diário fica melhor localizado. Tá? É bem verdade isso. Então, estamos em cima dessa linha de tendência de alta. Isso ainda pode ser um ombro, cabeça a ombro, não no Ibovespa. No Ibovespa não. No Ibovespa seria mais realmente um triângulo ascendente, provavelmente. Tá? Mas existe essa possibilidade? Sim, ainda existe. E a gente encontrou aqui, ó, toda a movimentação prévia de baixa para baixo, atingimos a zona de suporte, entrou pressão de compra hoje, na sexta-feira, que é um gráfico diário. Então existe a possibilidade realmente, semana que vem, a gente reverter todo o aspecto baixista que essa semana deixou e voltar a testar 49,53. Isso não está descartado ainda. Mas a perda da mínima dessa semana na semana que vem invalidaria esse cenário, na minha opinião. Tá. Bom, dólar futuro, gráfico semanal. O dólar futuro segue numa tendência de alta do gráfico semanal. Ele está fraco no momento, formando uma congestão. Já fez praticamente 3 semanas consecutivas. Mais do que isso, conseguiu romper um shark para baixo. Tá? Esse candle aqui, envolvido pelo candle anterior, esse recebe o nome de shark. Tá? Isso prenunciaria um recuo do dólar para a semana que vem, com um possível alvo em 36.877. 36,87. Tá? Que seria a média móvel que está aqui embaixo. Tá? E daí cumpriria aquele alvo que eu coloquei desde lá, setembro, que seria o alvo do recuo do dólar. Tá? E ali vai ser um ponto bem atraente para pensar em tomar posições mais agressivas no dólar futuro. Tá? Então o dólar futuro acionou um sinalzinho de venda no gráfico semanal bem curta, stop acima de 4 com 0,10. Tá? Não é um call, obviamente, é um sistema operacional. Tá? A gente está trabalhando aqui uma ideia de shark. Tá? No gráfico diário está se desenhando essa movimentação mais baixista mesmo para o dólar para as próximas semanas. Mas percebam, isso não modifica a tendência de prazo mais longo. O dólar deve continuar essa tendência de alta de prazo mais longo, pelo que a gente pode observar aqui. Um recuo aqui seria apenas para dar uma chance para quem não comprou posições maiores poderem estar comprando, para depois o dólar poder fazer essa movimentação que está aqui. Tá? Esse seria o rumo num prazo mais longo, estatisticamente mais provável para o dólar futuro. CCMX15, pelo menos algumas coisas têm que me dar felicidade, né, dentro do mercado. O milho está me dando felicidade. Ele está numa longa tendência de alta, como a gente bem sabe. Ele fez um Dave Landry. Tá? Esse Dave Landry foi acionado da ruptura da máxima desse candle que está aqui. O stop desse Dave Landry está abaixo de 33,19 para o milho. O alvo para uma realização parcial no Dave Landry é sempre o risco projetado para cima. Então o alvo está em 35,74 para uma realização parcial. E depois o Dave Landry conduz o stop com metria fixa. Esse modelo no milho tem um excelente resultado, tem um ótimo desempenho e tem tudo para evoluir de uma maneira bem interessante. Então e o milho é bem direcional, por isso que é bom de operar o milho, bem fácil de operar, eu diria. Tá? O único problema é o custo operacional, então tem que cuidar um pouquinho dos custos com as corretagens. Mas tirando isso, realmente é um mercado bastante atraente. O BGX15
Esse não está tão forte, ele não está tão sólido em termos de tendência, ele está trabalhando mais numa tendência lateral nas últimas semanas. Suporte 149,50, resistência em 151,88. Tá? Então ele tem lateralizado aqui nessa zona, também fez um shark e rompeu esse shark para baixo também. A diferença desse shark para o anterior é que aquele shark do dólar, os dois são acima da média móvel, só que aqui a média móvel está caindo, então é um shark mais baixista que o prévio, inclusive. Tá? Muito bem. Conversamos então sobre esses papéis, a gente está finalmente, graças a Deus, chegando num feriado, final de semana, então a gente vai poder descansar nessa semana aí. Uma semana pesada, difícil. E ainda bem que tem sábado, domingo e segunda para a gente estar com as pessoas que a gente gosta e descansar um pouquinho. Vamos olhar os diferentes papéis do mercado, então, para que a gente possa observar as coisas. Primeiro, para aquela carteira que eu sempre costumo acompanhar, Evan. Evan fez uma forte movimentação ao longo dessa semana, se aproximando de uma zona de resistência importante. Traders que estão no lucro obrigatoriamente deveriam pensar em fechar posições ou pelo menos encurtar stops. O cenário no diário é muito feio, ficou muito propício a uma correção, é um two-bar reversal. A perda de 3,97 deve abrir um espaço para um recuo no mínimo até 13,63. Então a expectativa aqui para a Evan, para as próximas 2, 3 semanas, seria de algum tipo de correção, algum tipo de recuo que trouxesse os preços de volta até a média móvel que está aqui em 20, que virou para cima agora há pouco. Então recuo até 13,50, 13,40, 13,66 seria o movimento mais esperado. Aqueles traders que não querem correr o risco desse recuo poderiam pensar em já sair da posição e ficar de fora, porque a tendência no prazo mais longo do papel ainda é de baixa, apesar dele poder estar formando aquela simetria altista que levaria ele até 4,73. O risco aqui começa a ficar mais alto, então um trader um pouquinho mais prudente talvez colocasse um stop baixo de 3,77, que é a mínima dessa semana. Existe a possibilidade de ser aquele bump and run, que eu mencionei para vocês. O bump and run precisaria conseguir romper esta LTB e depois esta TLTB, e se ele fizesse isso, bom, aí o bump and run projetaria um alvo muito mais amplo, que seria o alvo lá em 7,26, quiçá 8,78, que é o movimento do bump and run. Mas para isso, especificamente falando, todo o mercado teria que ajudar, todo o Ibovespa teria que recuperar-se, a gente teria que ter realmente... Bom, eu não vou dizer o que a gente teria que ter porque é moralmente questionado, mas a gente teria que ter uma importante modificação na forma como esse país está sendo governado, ou melhor, como esse país está sendo desgovernado, porque as nossas agendas econômicas não estão sendo cumpridas, não estão sendo nem sequer preocupadas, não está nem se procurando por isso. Mas enfim, precisaria mudar muita coisa na parte administrativa e econômica do país para que a gente conseguisse realmente ter essa situação que a gente está mostrando para essa agora. O outro papel que eu sempre comento com vocês é Grendene. Esse papel segue a sua movimentação altista. O meu alvo de longo prazo continua lá em 26,93, 27 reais. Eu havia comentado isso com vocês quando o papel está perto de 12. Segue a tendência de alta, segue o topo de fundos ascendentes. Eu não tenho no momento um ponto muito confortável de entrada. Eu até tenho aqui um Mark Crisp acontecendo. Não, Mark Crisp não. Um ponto contínuo acontecendo, que aconteceu na ruptura da massa semana passada. O stop dessa operação poderia ficar abaixo dessa mínima. Então é uma possibilidade realmente operacional. Um trader um pouco mais agressivo poderia estar colocando ali sua entrada essa semana. Também tem um Dunning de alta, com as duas médias subindo. Tendência de alta, topo de fundo ascendente. Estamos entrando no final, na época do ano mais forte. É possível que o Grendene, que está mais forte que o Bovespa, realmente tenha uma puxada agora no final do ano. Então esse é um papel que está indo bem dentro dos modelos. Outro ativo que chama atenção, que eu sempre gosto de comentar com vocês, é a BEV3. A BEV3 fez uma semana de recuo, ela está lateralizando, ela montou então um canal lateral de novo, entre 18,20, suporte em 18,20 e 19,90. Quem sabe lançar opções vale a pena, quando o papel se aproxima de 19,90, fazer um lançamento coberto, depois recomprar depois de alguns dias de recuo, botando dinheirinho no bolso, produzindo aquilo que é chamado de dividendo sintético, mas isso só para quem sabe lançar opções. Tá? Isso funciona muito bem.
para a BEV especificamente. O alvo de prazo mais longo segue lá em R$ 28,00 dentro do modelo Stormer. Klabin 11, papel que segue numa forte tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. O papel faz uma semana de recuo, o que permite uma possibilidade de entrada pelo modelo Dave Landry na ruptura da máxima dessa semana que terminou. Então, se o papel romper a máxima da semana que terminou, que está em 22,82, aciona uma tomada de posição de position, stop ficando abaixo de 21,26, na verdade 21,33, e o alvo da operação, como mencionado previamente, fica sendo o risco projetado para cima, 24,17, depois conduz o stop por metria fixa para trade em Klabin. Vamos olhar aqui outros ativos. Ether 3. Ether 3 fez um cenário simétrico muito importante de recuperação, aparentemente potencial de retorno para perto da média móvel de 144, que se encontra em R$ 3,35. Se eu tivesse comprado ali, sem dúvida alguma, seria um ponto eventual de saída da Ether 3. Tá. Vamos olhar aqui outros papéis. Acho que a gente terminou basicamente. Randon. Randon aparentemente fazia uma movimentação de retângulo em fundo. Ainda segue dentro desse retângulo em fundo. Com resistências em 13,27, suporte em 2,73. Se perder 2,73, o papel tem todo o cenário possível para ir testar R$ 2,00 enquanto suporte e afundar nas profundezas do pré-sal, tentando bater talvez até em R$ 2,12. Parece que todo o país está sendo tragado pelas profundidades desse pré-sal, como se diz. Muito bem. Dito isso, basicamente vamos olhar os poucos papéis que seguem critérios de excelência. RADL 3. O papel segue nos critérios de excelência, mas sentiu o topo em 44,41, aparentemente lateralizando, deve vir testar 36,40 enquanto suporte. CTIP 3, ainda dentro dos critérios de Carolina, mas tem resistência logo em seguida em 36,12, nada a ser feito. EQTL 3, nada a ser feito. FIB 3, sócio com P58,48. Ciel 3 fez essa bobagem aí e saiu dos critérios de excelência Carolina. Tem que retirá-lo. Sula 11, iniciando o movimento corretivo. Ao se aproximar da média móvel, posso pensar em tomar uma posição, por enquanto nada a ser feito. BRFS 3 também fez essa bobagem e virou a média para baixo e saiu dos critérios de excelência Carolina. Embraer entrou nos critérios de excelência Carolina esta semana. Nos próximos recuos eu tenho que comprar Embraer. Pergunta do Fernando Fertonantes. Stormer, você acha interessante operar mercado futuro com position? Eu acho interessante, tá? Especialmente como uma função de hedge, como uma função de proteção da carteira de prazo mais longo. Quem tem uma carteira e não quer vender a carteira, pode estar trabalhando basicamente com esta ideia, ok? De hedge, de carteira. Vamos olhar as perguntas, então, dos diferentes amigos. Entrou um monte de perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder quase todas, se possível. Então, pergunta do Fernando sobre Ether. A gente falou sobre Ether agora há pouco. O Omar também falou sobre Ether. Ether segue numa tendência de baixa de longo prazo, pessoal. Isso que a gente viu foi só um repique. Um repique de 30%, mas é um repique. Tá? Está se aproximando de uma resistência importante em 2,30. Simetricamente falando, o mais provável seria um retorno até perto, no mínimo, dessa região aqui, 2,74, seria um pullback dessa região. Tá, mas quem está no lucro está na hora de bolsar o lucro. Né? Mas, gente, 3M, tive esses ensinamentos do day trade no Vale 5, deu muito certo. Que bom, cara, fico feliz, 3M. Participa de julho. Boa tarde, Storm. Pode comentar Vale 5. Próximas resistências, forte abraço. Vale 5.
Vale 5 segue ainda produzindo um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? A ruptura de 15,89 libera o papel para testar aqui a resistência mais próxima, lá em 22,43. Seria inclusive um pivô de alta, inclusive um Mark Crisp. No gráfico diário fica mais nítido esse ombro, cabeça, ombro. Ó. Ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Tá? Então essa movimentação da Vale é uma movimentação muito altista no gráfico de swing trade. E isso talvez seja um dos motivos pelos quais talvez o mercado semana que vem ainda consiga dar uma subida e reverter essa semana horrorosa que fechou. Lembrando que semana que vem vai ser um pouco mais curta por causa do feriado. Não me surpreenderia que Vale fosse até a média móvel de 50 períodos que está em 15, 144 períodos que está em 15,29 como resistência. Quiçá talvez até testar 15,86 como resistência nas próximas semanas. Então é um ponto bastante factível de acontecer. Um reteste do topo anterior, daí formando um triângulo ascendente, talvez até a ruptura. Vamos olhar aqui o OBV para ver se já entrou dinheiro suficiente para realmente romper. Olha que interessante, ó. Já entrou dinheiro suficiente para romper, sim. Legal. Tem muito mais dinheiro aqui do que eu tinha aqui. Tá vendo? Vale está com um viés mais altista mesmo. Lembrando que, historicamente falando, outubro é um mês de fundo em Vale, né, sazonalmente falando. Tá? Então, realmente, a gente pode estar observando um movimento mais importante para esse papel. Participante Nunes, boa noite, Tomer. Embraer no momento, podemos considerar esse ativo como o mais forte pelo critério Carolina, já que rompeu o topo histórico essa semana? Sim, é o mais forte no momento do mercado como um todo. Inclusive rompeu um retângulo em topo há umas 2 semanas atrás. Tá? Realmente é o papel mais potente que tem no mercado hoje. Atrelado diretamente ao dólar. Paciente Zico, qual é o setor que poderíamos se destacar num possível rally de alta? Talvez o setor de varejo? Num período de alta, realmente Grendene, própria Nato 3, que inclusive essa semana ameaçou romper um pivô de alta para cima com alvo lá em 28, mas essa está uma tendência baixa no prazo mais longo. Lojas Renner, em cima de uma zona de suporte importante. Teria que estar atento aqui. Eu não tenho um bom ponto de entrada aqui no momento em Lojas Renner. Média móvel virou para baixo. Essa semana fechou muito estranha. Lame 4 também não fechou legal. Em cima das médias móveis mais importantes enquanto suporte. Em cima de uma linha de tendência de alta que foi cortada e que agora serve como resistência. BEV3. Não. Picar 4 talvez. Pão de açúcar. Pão de açúcar geralmente no final do ano dá um rally, mas a gente está vendo um papel muito fraco, meu Deus do céu, essa queda foi violentíssima na ativa no momento. Não. Too risky. Muito, muito, muito arriscado. Vou dar uma rápida sobrevada em vários papéis aí. Ver se algum chama a atenção. Olha o Whirlpool, que tragédia. Olha a VEG, que tragédia. Mas olha, assim, é de doer. É de chorar. É de se sentar no canto e chorar. Vive de 4, interessante. Se romper esse pivô aqui. E tá rompendo. É um ombro cabeça invertido no diário.
Aham. Esse é um papel que semana que vem pode dar alguma movimentação. Vamos olhar outros. Vale 5 já comentado. Pode ser que semana que vem dê belos trades na Vale 5. Os em Minas, que geralmente fazia fundo em outubro, não está com cara disso. Está seguindo a tendência de baixo. O GPA 3 está bonita. Olha a TRPL4. Uá! Como é que meu live não disparou nesse negócio? Como é que não me avisaram? TRPL4, cara. Porra, ninguém me avisa dessa merda. Porra! Forte movimentação altista, rompendo uma congestão de meses, na verdade, rompendo o topo do ano. Liberta o papel para uma forte puxada de alta. Esse papel eu tenho que tomar uma posição desse papel a semana que vem. Vou tentar uma entrada dos atrasados semana que vem. Vou tentar comprar perto de 42, então. E aí meu stop fica abaixo da mínima dessa semana. Abaixo de 39,23. Porra, como é que eu não vi esse papel? Saco. Eu gosto muito de TAE 11. SUSB 5 em cima de suporte. Setor de celulose perdendo um pouco de força. Smiles perdeu força. Small perdendo força. A Show 3 é uma small cap. Normalmente no final do ano essas small caps dão umas puxadas enlouquecidas. Show 3 é uma que pode estar fazendo isso. Sabesp, não. Tem resistência logo acima. Sambi, não. Rumo 3, não. RNGO tá bonitinha. Rente 3. Opa! Vamos olhar. Até PSS3 ficou feio. Esse papel é uma tosqueira. Mas temos que ficar atentos. Opeman 3, hein? Forte movimentação. Petrobras, senhores. Vamos olhar a Petrobras. Petrobras, então, se aproximou de uma zona de suporte, perdeu o suporte, repicou, voltou a ficar de lado por algum tempo e agora está decidindo se vai voltar a cair ou se vai voltar a subir. Graficamente falando, tudo indicaria uma movimentação de continuação da queda. Tá? Não tá legal. A gente off comenta, Stomer, muito antes de ser divulgado o problema da corrupção da Petrobras, a gente mostrava suas observações e o governo estava acabando com o patrimônio. Da mesma forma, mesmo quando a OGX estava sendo recomendada por grandes corretores e analistas, você mostrava com suas análises que era um risco muito grande, uma assombração, como dizia. É uma análise padrão que você faz com as empresas? Como você chegou nessas conclusões que se concretizarem com o tempo? Foi um aprendizado com o que aconteceu na Eletropaulo? Neste caso, está dentro do seu controle de risco, mas acredito que não era o resultado esperado? Exatamente, Ralf. A gente vai observando uma série de coisas juntas, assim, né? Primeiro a gente vai olhando sempre aqueles critérios que eu estudo no Profissionais Liberais, para observar como é que está indo a movimentação dos fundamentos e dos números da empresa. Agregado a isso, eu fico atento à movimentação da média móvel mais longa de 144 períodos. Então, tudo isso vai me sinalizando os rumos prováveis do mercado. Claro que, assim, quando acontece uma modificação a canetaço, que aconteceu no caso da Eletropaulo, aí é quase impossível a gente conseguir antever o que vai dar na cabeça de um governante de assinar uma coisa que destrói 99% do lucro líquido da empresa. Aí a gente não tem como antever isso, né? Mas é mais ou menos dessa maneira. Então, assim, Petrobras, pessoal, enquanto ela está fazendo topos e fundos
descendentes, teoricamente ela estaria em tendência de baixa, mas eu quero chamar vocês um detalhe. Se a gente utilizar o critério do Joseph Stowe, que é um critério mais rápido para antever mudança de tendência, pelo Joseph Stowe, a Petrobras já virou para uma tendência de alta no gráfico semanal, porque ele já rompeu a trend bar para cima. Tá? Então, no modelo dele, nós já estaríamos em tendência de alta. Patente Marcelo Lira. Caro Stormer, pelas contagens do Elliott, o Ibov vem confirmando até o presente momento que o topo de 49.700 poderá ser uma onda 4 baixista, além de que o padrão candle atual indica que 42.700 poderá ser testado. Já no dólar, as contagens de Elliott concordam plenamente com a sua observação de queda até 13,50, para nos posicionarmos para possíveis novas compras. O que você acha? Parabéns pela compra no milho. Obrigado, Marcelo. Eu entendo a tua colocação ali a respeito do Ibovespa, Marcelo, e também acho que é uma boa probabilidade, pelo que a gente está olhando, pelo candle que fechou essa semana, de nós recuarmos até 42.740. Tá? Eu entendo que talvez a tua contagem seja movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4 e movimento 5. Se essa contagem sua estiver correta, e que é uma boa probabilidade, inclusive eu diria que é a possibilidade mais premente, inclusive, nós projetaríamos um alvo de onda 5 aí, que seria basicamente a distância do fundo da 1 até o fundo da 3, projetada a partir do topo formado na 4, e isso largaria o alvo do Ibovespa em 39.800 pontos. Algumas coisas que falam contra isso. A gente tem o Joe de Napoli acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Isso é o Joe de Napoli. Tá? O Joe de Napoli é um cara que estuda muito Elliott. E ele conseguiu uma coisa que poucos eliotistas conseguiram até hoje, na minha opinião. Ele conseguiu tornar Elliott mais objetivo. Ele conseguiu, de uma forma objetiva, indicar quando seria o início de uma onda 3. Tá? Utilizando esse modelo dele aí, o Joe de Napoli, que ele chama de Double Penetration, que seria dupla penetração. A gente não consegue traduzir isso para o português, porque senão fica um nome que pessoas podem considerar muito feio. Mas o padrão seria um padrão de dupla penetração. Basicamente, a forma mais interessante do Joe de Napoli, e está aqui localizado um padrão bem claro disso, quando os preços vêm trabalhando abaixo da média móvel de 3, eu vou resumir, tá? Eu explico isso no método histórico, mas aqui vai ser uma breve pincelada do que é o modelo. Os preços vêm abaixo da média móvel de 3, isso significa uma onda direcional. Acontece o movimento 1, que seria um movimento que consegue fazer com que os preços fechem acima da média móvel de 3, deslocada em 3 períodos, que é essa média que vocês estão vendo aqui. Então, esse aqui é o movimento 1. Aí o movimento 2 é um recuo que leva os preços de volta até abaixo da média. Então, seria a onda 2, que estaria a tendência está tentando retomar a queda. Só que ela não consegue retomar a queda, ela não consegue nem sequer fechar abaixo do fundo em 1, e daí volta a fechar acima. Então, aqui indica a exaustão total da força de venda, a retomada do controle da força compradora. O ponto de compra, então, acontece na ruptura desta máxima, do candle que fecha pela segunda vez acima da média móvel de 3 deslocada, e por isso recebe o nome de dupla penetração. E aí, então, o alvo fica sendo 161% da amplitude projetada para cima alternado. O alvo está aqui, dentro do padrão de Joe de Napoli. É um dos padrões preferidos meus do gráfico semanal, porque o alvo é muito longo e o stop é relativamente curto. E ele desenhou exatamente isso agora, Marcelo. Então, só por isso que eu não estou tão bearish em relação ao mercado como um todo. Veja que o preço vinha abaixo da média móvel de 3 deslocada, ele fecha acima da média móvel, fecha abaixo da média móvel de novo, significando que aqui a força de venda tentou empurrar o mercado de novo para baixo, não conseguiu, e aí encontrou pressão compradora que empurrou o mercado para cima novamente. Então isso aqui seria, teoricamente, pelo que o Joe de Napoli explica, o início de uma onda 3. Nós estaremos provavelmente agora no movimento 2 da onda 3, tá? E aí nós, dessa onda 3 que estaria iniciando aqui, e aí o alvo seria 161% dessa amplitude projetada para cima, o alvo estaria em 54.736 pontos. Tá? Então,
por essa forma que o Joe Napoli vê o Elliott, ele diria que aqui é 1, aqui é 2, aqui é o início, aqui é a 1 da 3, e aqui seria a 2 da 3, e agora estaremos, se tudo corresse bem dentro da contagem dele, prontos para iniciar o movimento 3 da 3. E se isso aqui é um movimento 2 da 3, então, teoricamente, ele tem que ter amplitudes iguais. O que eu quero dizer com amplitudes iguais? Esta perna teria que ser, isso aqui seria um ABC, ó, ABC, dentro da 2 da 3. Se for um ABC, basicamente essas amplitudes têm que ser muito parecidas. E olha que elas são 100%, ó, 100% da amplitude para baixo. Isso corrobora muito a ideia de que seja uma 2 da 3. Tá? E aqui seria movimento 1, movimento 2, tá? E agora aqui seria a 1 da 3, a 2 da 3, e agora a gente faria o que basicamente? Iria buscar o alvo lá em 54.700, que seria a movimentação da 3, o alvo final da onda 3. 161% dessa amplitude para cima, buscando esse alvo aqui. Ó. Tá? Então, assim, essa seria as duas contagens possíveis. As duas contagens possíveis. A tua contagem também considero bastante provável, bastante possível. E a gente precisa ver o que vai desencadear cada uma delas. Um swing trader mais agressivo vai, logicamente, estar pensando em comprar aqui a ruptura da máxima de hoje e stop da mínima de hoje. Porque se ele tiver certo nisso, imagina tu fazer uma compra aqui, o stop aqui, e levar a tua operação lá para os 56 mil pontos nos próximos 3 meses. É um stop muito barato, né? Tu vai estar arriscando 800 pontos para tentar ganhar quase 10 mil pontos. Certo? Um position aqui não tem num ponto de entrada seguro. Não tem. Concordo contigo que não tem. Vamos olhar aqui outras perguntas do pessoal. Paciente Jorge, boa noite, Stormer. Por favor, comentar Lojas Renner, obrigado. Vamos olhar aqui então, Jorge. Lojas Renner. E pergunta do Wellington, seria possível montar uma booster de baixa? Stormer, o que você sugere para se posicionar no índice futuro? Principalmente acreditando em uma baixa, mas com uma certa proteção para cima, lá para os 50 mil. Wellington, devido a essa ampla dissecção que eu fiz com vocês agora há pouco sobre o Ibov, que ele pode estar nos dois cenários possíveis, tanto o cenário que o Marcelo apresentou como sendo uma movimentação de recuo até 42.700, como podendo ser também a finalização do movimento de baixa que a gente comentou, eu acho ousado, no mínimo ousado, fazer alguma operação de venda no momento. Eu não tenho estômago para isso. Isso aqui, para mim, tem a possibilidade de ser um triângulo ascendente para cima, e tem a possibilidade de ser o final do Onda 2, do Onda 3 para cima, e se for, vai ser uma puxada muito forte. Se a gente olhar vários papéis que estão fazendo esse desenho muito similar, olha esse ombro-cabeça invertido na Petrobras. Hein? Se a Petrobras comprar isso daqui, ela vai rapidinho buscar a linha de pescoço, ela iria rapidinho buscar 11,62, sei lá, um P9 com 0,4. Então, pode ser um ombro-cabeça-ombro. Uma das formas de medir ombro-cabeça-ombro é bem interessante. A gente consegue antever onde seria o final do segundo ombro. De que maneira? A gente pega o tamanho do primeiro ombro. Então, a gente pega o tamanho do primeiro ombro e projeta ele a partir do topo do segundo ombro. Com isso, então, poderia ter um recuo até 7,21, que ainda não teria desconfigurado o ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? A compra da volatilidade, eu concordo plenamente, Wellington. Aí sim, aí vale a pena pensar numa compra de vol. Tá? Ainda mais se a gente tiver um novembro direcional. É muito difícil a gente ter um novembro que não seja direcional. Então, uma compra de vol pode ser interessante. Uma booster de baixa seria uma possibilidade nesse cenário. Porque uma coisa é certa, para um dos lados vai e vai forte. Com certeza. Vale 5, cenário muito bullish para os próximos dias. Também na possibilidade de ser um triângulo ascendente. Itaú também tem um cenário bullish, pessoal. Para os próximos dias. E no semanal, está em cima de um mega suporte semanal. Olha o que é essa LTA. Mais do que isso. No semanal é, sem dúvida alguma, também um Joe Napoli. Então, o stop
dos comprados deve estar logo abaixo dessa mínima aqui, ó, 25,16. Eu acho ousado produzir vendas agora, tá? Mas concordo que uma compra de volatilidade pode ser muito interessante. Paciente, eu estava falando de lojas Renner, desculpa. Lojas Renner. Então, lojas Renner fez um cenário ruim. É um Joe de Napoli, sim, é um Joe de Napoli, de venda. Médias voltando para baixo, média móvel mais longa virada para baixo. Tem um suportezinho aqui nessa região de 17,94. Se perder essa zona, fica muito feio. Se perder 17,94, o alvo mais provável daí seria basicamente toda essa projeção para baixo alternado, R$15,04, R$15,05, iria testar a média móvel de 144 períodos. O que fala contra esse trade? Época do ano favorável para o setor, é uma das poucas coisas que fala a favor contra esse trade, e OBV, que está bullish, que está autista, que está falando contra uma possível venda. Um trader aqui absolutamente sistemático, não se importaria com esses cenários, não se importaria com a época do ano, não se importaria com a OBV, produziria a venda pelo Dunning de baixa na perda de 17,94, o stop ficando acima de 19,67 e o alvo para uma realização parcial seria em 15,22 e depois o resto lá em 15,04. Tá, eu vou ficar atento à loja assim na semana que vem se perder essa região 17,94. Paciente Metz. Marfrig, por favor, Stormer. Marfrig. O papel vem operando dentro de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. A média móvel de 20 cortou recentemente a média móvel de 144 que estava caindo. Tá? Está dentro de uma perna de correção numa tendência de alta, em cima de uma retração de Fibonacci da última perna de alta, com candles de hesitação. Fez um Dunning de alta baixista ainda, nada que fosse muito poderoso. A ruptura de 6,73 poderia gerar uma entrada. Eu acho que alguns papéis podem estar produzindo massa e bandeiras no mercado no momento. Tá? A Marfrig é um deles. No gráfico diário não fica tão nítido esse massa e bandeira, mas no gráfico diário fica muito similar com esse padrão que ele fez aqui em julho. Ó. E se a gente reproduz exatamente essa mesma amplitude aqui, ó, desse canal, ó, muito similar. A dúvida é quando vai terminar esse canal. Esse canal vai terminar quando essa LTB for rompida, que nem aconteceu aqui. Por enquanto ainda não. Tá? Quantos dias durou esse canal? 28 dias. Quantos dias que a gente tem de duração até agora desse movimento, daqui até aqui? 22 dias. Por enquanto não. Nada para ser feito nela. A não ser que compre aquela LTB ali. Paciente Leandro, pode comentar YouTube Banco do Brasil JBS3. Caramba. JBSS3, papel que vem numa tendência de alta, mudando para uma tendência de lado, então ele sai da tendência de alta, faz um topo no mesmo nível do topo prévio, parte para uma tendência lateral, com suportes em 13,65, resistências em 17,28, média móvel lateralizou, o papel agora não está mais tão sólido quanto estava antes, volume muito forte, OBV caindo, estrutura uma sinalização de reversão de tendência de prazo um pouquinho mais afastado, boa possibilidade, inclusive, de nós montarmos algum tipo de recuo para cá, para essa LTA mais longa aqui. No momento, não tenho absolutamente nenhum tipo de operação a desenhar no papel, a não ser que o papel se aproxime de 13,65, aqui, forme um candle de reversão, depois rompa a máxima e volte para 17. Eu poderia operar esse retângulo, tá? Mas no momento nada a fazer não.
e TUB 4, em cima de zona de suporte, média móvel de 20 travou o movimento do papel. Se nós conseguirmos respeitar essa zona de suporte em 25,16, que eu acredito que tem boa possibilidade disso acontecer, então nós teríamos uma boa movimentação altista para as próximas semanas, especialmente porque nós temos um Advanced Break-Up acontecendo aqui. Tá? Ou seja, a linha de tendência de baixa de longo prazo não foi rompida no preço, mas a linha de tendência de baixa no FR14 foi rompida, inclusive gerando sinal de entrada pelo Advanced Break-Up. Tá? Forma de operar aqui, um trader mais agressivo, na ruptura de 27,52, é ousado, stop abaixo de 25,16, também opera pelo profissionais liberais. Tá? O Banco do Brasil está mais fraco, bem mais fraco que o Itaú, mas está numa zona de suporte, dada pelos fundos prévios. Está. Não tem um ponto de entrada no papel no momento. Não tem. Bastante Cavendish. Stomer, o Vlad mostrou no comentário de fechamento uma contagem de anos perfeita na CROT 3, no gráfico mensal, que nos indica uma possível entrada no semanal. Compra está que me sentiria mal comigo mesmo se não fizesse. Essa compra estaria de acordo com o seu método? 1, 2, 3, 4. Nós havíamos comentado CROT 3, mesmo STC 3, sobre essa possibilidade. Tá? Eu comentei que da forma como eu vejo a onda 4 de correção da CROT 3 terminou. Isso aqui é uma onda 4. Tá? Onda 4 aguda. A onda 2 foi lateral, a onda 4 foi aguda. O princípio da alternância do Elliott. Então, assim, eu observo como o movimento que nós estamos vendo agora, como um movimento mais provável, sendo uma onda 1 da onda 5, no gráfico semanal. E agora teria que ter um recuo. O que eu estou esperando para comprar uma posição na CROT 3, eu estou esperando que haja um recuozinho, que seria a onda 2 da onda 5. Teoricamente, se a gente estivesse contando isso certo, aqui seria a onda 1. Aí nós teríamos um recuo para a formação de onda 2. Esse recuo provavelmente viria até perto de 8,45. Depois disso, nós faríamos um movimento que seria a onda 3 da 5, que tentaria buscar provavelmente essa região aqui de 14,77 como resistência. Então aqui seria a onda 3 da 5. E aí nós teríamos mais um recuo, que seria a onda 4 da 5. E a última movimentação, que seria a onda 5 da 5. Que tentaria buscar 18,16. Então assim, no momento atual eu não tenho entrada. Nenhum dos meus modelos preconizaria entrada. De fato, até modelos preconizariam venda no gráfico semanal, já que a gente bateu na média móvel como resistência, fizemos canhão de inversão, perdemos a mínima, poderia ser feita uma venda que trabalharia daí esse recuo da onda 2 de recuo, para então, quando se aproximasse da próxima zona de suporte e o papel revertesse, fizesse um canhão de inversão e rompesse a máxima, aí eu poderia tomar a posição trabalhando o que o Vlad mencionou agora há pouco. Tá? Muito bem. Participante Márcio. História, pela sua experiência, em quais momentos do mercado podemos observar o gráfico pela simetria? É uma boa pergunta. Assim, ó. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Pessoal, simetria para mim, tá, ela tem que ser um movimento limpo. Ou seja, se tu teve uma queda reta, sem nenhum zigue-zague, e atinge a metade do mês ou a metade do ano, o movimento mais provável a seguir é este. Ok? Isso é uma simetria em V. Assim como quando tu tem uma movimentação de alta reta e tu atinge a metade do mês ou a metade do ano, o movimento mais provável a seguir é este. Essa é uma simetria clara e fácil de ser trabalhada. Por exemplo, Ether 3.
ET3 fez um movimento reto. Reto. O movimento mais provável a partir daí seria uma recuperação reta. Por exemplo, Vale 5, gráfico diário. Isso aqui é um movimento reto, amplo. A recuperação imediata. Aqui é um outro movimento simétrico, amplo. Recuperação imediata. Um cara que está um pouco mais atento percebe o seguinte: eu fiz um movimento reto amplo e eu terminei esse movimento reto amplo no final do mês de agosto. E daí eu subi reto. Aí eu fiz um novo movimento reto no final do mês de setembro. A possibilidade de que eu volte e faça um novo movimento simétrico no final do mês é muito forte. E eu estou fazendo um novo movimento reto aqui agora. Então, simetricamente falando, o movimento mais provável agora seria fazer o quê? Isso aqui. Eu já fiz isso 2 vezes no passado. Cai reto, subi reto. Cai reto, subi reto. Na mesma época do ano, final do mês, final do mês, final do mês. Então, quando a simetria bate temporalmente e simetricamente falando, aí vale a pena utilizá-la de forma bem cuidadosa. Por exemplo, movimento reto, no início do mês, devolve tudo dentro do mesmo mês. Tá? Movimento reto de queda no final do mês, movimento reto de alta recuperação total ao longo dos próximos 10 dias. Movimento reto que bate na metade do mês, movimento reto que devolve todo o movimento na metade do mês. Aí vale a pena. É nesse tipo de situação que os movimentos simétricos compensam, e é o que a Vale está fazendo agora. Por isso que eu montei uma trava de alta na Vale, inclusive. Na Petro funciona exatamente o mesmo sistema, mas não tão nítido quanto na Vale. Voltando para o gráfico semanal. Começou uma ventania aqui agora violenta, pessoal. Deve vir chuva, hein? Bom, vamos finalizando o nosso chat position. Deu para a gente falar sobre vários papéis, foi muito bom. Cansado. Vou ver se eu consigo pegar um cinema ainda hoje. Espero que os senhores tenham um excelente final de semana, um bom feriado, tudo de bom para vocês. Até mais.